profundidade não tem poder de separar o homem de Deus. A altura não pode separar o homem de Deus. A figura não pode separar o homem de Deus. O comprimento não pode separar o homem de Deus. A distância não pode separar o homem de Deus. A largura não pode separar o homem de Deus. Nada nessa terra pode separar o homem de Deus. Agora, o pecado é o único elemento que tem poder de separar o homem de Deus. Havia uma separação, havia uma barreira. Deus estava de costa para o ser humano. Deus não queria papo com o ser humano, não é porque Deus, logicamente, não é amor. Ele é amor, mas se o pecado do ser humano, a Bíblia fala que fazia Deus esconder o seu rosto do homem, porque Deus não pode ver pecado que quer matar o pecado. Deus não pode ver pecado que quer condenar o pecado. Deus não pode ver pecado que quer, logicamente, sentenciar o pecado. E o salário do pecado é a morte. Aonde que tem pecado, Deus quer eliminar o pecado. Aonde que tem pecado, Deus quer consumir o pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus gosta do pecador, mas não gosta do pecado. Deus quer abraçar o pecador, mas Deus não abraça o pecado. Deus quer fazer o pecador ficar perto, mas o pecado tem que ficar longe. Deus quer demais o pecador, mas Deus não quer o pecado. Então o pecado faz com que o rosto de Deus se esconda do homem, porque se Deus ficar, logicamente, vendo o pecado do homem e Deus não fazer nada, ele não seria Deus. Agora, Deus é Deus porque ele, logicamente, não quer saber do pecado do homem. É por isso que Deus preparou uma solução para esse pecado. Oh, Deus fiel. Que solução é essa? Lógico que o salário do pecado, todos nós sabemos que é a morte, mas Deus tinha que prover algo além da morte, porque o homem já estava sentenciado a morrer. Que morte é essa? A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. O que é a morte física? É quando você vai num velório e você vê lá um cadáver. Ali é a morte física, ali é a morte natural do homem. Agora a morte espiritual é aquela tipo de morte que o homem mesmo vivo, ele está distante de Deus. Ele não entende nada de Deus, não entende nada de anjo, não entende nada de Bíblia, não entende nada de igreja, não entende nada de coisas espirituais, porque está morto espiritual. E tem a outra morte, a morte eterna. O que é a morte eterna? A morte eterna é quando o ser humano não quer saber de Deus, não quer saber de Bíblia, não quer saber de Jesus, e ele ou ela morre sem Deus, sem paz e sem salvação. A Bíblia fala que vai ficar por toda a eternidade afastado de Deus, afastado dos céus por toda a eternidade. E tem dois caminhos, um se chama céu e o outro se chama o que não é céu, então é o inferno. E a Bíblia é categórica quando fala daquilo que não é o céu. Então quando a Bíblia fala sobre o inferno, é triste, é horrível, porque o inferno é lugar que não tem amor, o inferno é lugar que não tem paz, o inferno é lugar que Deus não está, o inferno é lugar que não tem carinho, o inferno é lugar que não tem amizade. Lá é só grito, é pranto e é ranger de dente. Então quando o homem não tem Deus, não tem Cristo, não tem a salvação, todos esses homens vão para esse lugar, que não é o céu. Então Deus proveu algo para salvar o homem. Que algo é esse? A Bíblia fala que Deus lá no céu, Deus fez uma pergunta diante dos anjos: a quem eu vou enviar para morrer pela raça humana? A quem eu vou enviar para morrer pelos homens? Aí lá no céu a Bíblia fala que houve um silêncio. Livro de Apocalipse capítulo 8 versículos 1 e 2 diz que houve silêncio dentro do céu por um espaço de quase 30 minutos. Os anjos um olharam para o outro. Miguel é bom na espada, mas para morrer ele não é bom para morrer por ninguém. Gabriel é bom para comunicar, é anjo da comunicação, anjo do recado, é o correio de Deus, mas ele não é bom para poder morrer por ninguém. Nenhum serafim, por mais santo que seja, ele tem santidade, sabe cantar, sabe adorar, sabe glorificar, mas morrer, serafim não quer morrer por ninguém não. Aí Deus vai para os querubins. Os querubins é aqueles que guardam os portais eternos, aqueles que guardavam o jardim do Éden, para o homem não voltar para comer dentro do Éden. Então os querubins são guardadores, são guardiões dos portais eternos, mas para morrer, os querubins não querem morrer por ninguém. Deus olha para todos os anjos, olha para toda a hierarquia celestial, nenhum anjo se manifestou para morrer por ninguém. Agora eu te faria uma pergunta: tem alguém aqui que teria
teria coragem de morrer pelo seu inimigo? Porque Jesus morreu pelos seus inimigos, a gente era inimigo de Deus. Jesus é fiel, aleluia. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, porque o pecado faz o homem ser inimigo de Deus. Ah, mas o fulano é gente boa, mas se tiver pecado, já é inimigo, mas é gente boa, mas é um inimigo. Não existe amizade de Deus onde tem pecado. Deus, ao olhar por todos os anjos dos céus e vendo que nenhum anjo, logicamente, se manifestou, se até mesmo voluntarializou para poder morrer pelo homem, a Bíblia fala que Deus levantou na pessoa do seu Filho Jesus, porque tem Deus Pai, tem Deus Filho e tem Deus Espírito Santo. Deus Pai perguntou: quem quer ir morrer lá na terra pelos homens, diante dos anjos? Nenhum anjo, entre os milhões de milhões e milhares de milhares, nenhum anjo quis vir para a terra para morrer por ninguém, nenhum anjo. Porque anjo não tem paciência com o homem, anjo não. Se anjo chegar para qualquer homem e falar assim, aceita Jesus, e ele falar assim, Jesus não presta, o anjo mata ele na hora. Aí tem um dos louvores que fala, Deus manda seus anjos. Aí esses louvores também tinham que cantar dizendo, Senhor, tu vem na frente do anjo. Porque anjo não tem paciência com o ser humano. Não foi dado a ele paciência. Não foi dado a anjo sentimento